crianças, hoje na nossa aula de geografia nós vamos falar sobre o bairro. Muito bem, o bairro que é uma parte da nossa cidade, né? Uma parte da cidade. E para iniciar nossa aula, nós temos aí a imagem da nossa querida Enhuma, mostrando aí um pouco do bairro centro da nossa cidade, né? Para dar uma ênfase maior à nossa aula. Então, vamos continuar, crianças, a nossa aula de geografia falando sobre o bairro. Então, os bairros, crianças, eles são formados pelo conjunto de ruas de uma determinada área. À medida que os locais vão se desenvolvendo e crescendo, as áreas ocupadas, elas começam a ser divididas, formando os bairros. Essa divisão, ela facilita a localização das pessoas e possibilita uma boa administração pública. Então, na nossa cidade, é mais difícil vocês localizarem onde inicia e onde termina um bairro, porque a nossa cidade ela ainda é uma criança, né? Ela ainda está chegando na adolescência, ela é muito nova, pequena ainda, então os bairros eles ainda não estão bem distintos entre si. Nós podemos observar bem essas diferenças de bairros, criança, nas cidades maiores, né? Nas cidades mais desenvolvidas. A nossa cidade ainda é uma cidade do interior, então ela ainda está crescendo. E à medida que as cidades vão crescendo, é que os bairros vão surgindo, né? E se diferenciando entre si. Isso nós não podemos ver detalhadamente ainda na nossa cidade, né? Como, por exemplo, o bairro Centro, o bairro Morro, bairro Liberdade, eles são muito unidos entre si, né? Agora já existem aqueles mais distantes, como o bairro Senhora, o bairro Meireles, né? Eles já são um pouco mais distantes do centro da cidade, o João Paulo II, o bairro BR, mas ainda tem muitos que são muito ruins de identificar onde inicia e onde termina, porque a nossa cidade, como eu falei para você, ela ainda é um pouco pequena. Nas cidades maiores fica mais fácil de identificarmos. Então, os bairros eles podem ser, crianças, de 3 tipos diferentes: os bairros industriais, os residenciais e os comerciais. Então, nós vamos iniciar falando sobre os industriais, que são aqueles em que a maioria das construções é indústrias ou fábricas. Crianças, geralmente esses bairros eles ficam um pouco afastados do centro da cidade. Isso porque eles são formados totalmente por indústrias e fábricas, onde o ar fica um pouco mais poluído naquela região por conta da demanda de resíduos que são expelidos nessas indústrias, nessas fábricas, das fumaças, né, que é tóxicas. Então, eles ficam um pouco afastados da cidade por conta disso. E como vocês podem observar aí nas imagens, nós temos aí as imagens das indústrias, das fábricas, que nós podemos observar que são indústrias de materiais de construções, né? Fábricas de roupas, de calçados, de materiais escolares, de produtos alimentícios, né? Como o leite em pó, o chocolate, né? O achocolatado, dentre outros alimentos também que a gente pode citar, como o macarrão, a farinha de trigo. Então, existem fábricas, existem indústrias para diferentes tipos de coisas, né? Para inúmeros tipos de coisas. E essas indústrias, estas fábricas, elas ficam localizadas nas cidades maiores como Rio de Janeiro, São Paulo, dentre outras cidades do nosso Brasil, nos bairros mais distantes da cidade, por conta do alto índice de poluição. Continuando, nós temos os bairros residenciais, crianças, que são aqueles em que a maioria das construções, elas servem como moradia, ou seja, elas possuem mais casas, prédios ou sobrados. Então, o bairro residencial, como o próprio nome diz, ele é formado totalmente por casas, sobrados e prédio. Não existem lojas nesses bairros, não existem indústrias, são bairros onde há somente as moradias das pessoas que trabalham nestes outros bairros, né, crianças? Então, por isso que eu falei para vocês lá no início da nossa aula que na nossa cidade é mais difícil de identificarmos esses tipos de bairro, porque a nossa cidade ela ainda é muito pequena, ela ainda é uma cidade que ainda está na fase de criança, né? Tá começando a andar.
Então, ela ainda não tem esses bairros separadamente, como residencial, industriais e comerciais, certo, crianças? Somente nas cidades maiores que a gente consegue fazer essa identificação. E, continuando, temos aqui o nosso terceiro bairro, que é os bairros comerciais, né? Também, como o próprio nome diz, são aqueles em que a maioria das construções servem como ponto comercial, ou seja, elas possuem lojas, cinemas, farmácias, mercados. São os mercados em geral, né? Os comércios em geral. O comércio de produtos alimentícios, comércios de materiais de construções, né? O cinema, as papelarias, as farmácias, os bancos, são os bairros onde possuem estes tipos de estabelecimentos comerciais, viu, crianças? Então, esta era a nossa aula de geografia, falando sobre os 3 tipos diferentes de bairros, que são os bairros industriais, residenciais e comerciais. Eu espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês e contribuir também para que vocês possam, a partir de agora, diferenciar os tipos de bairros, viu, crianças? Então, até a próxima aula, meus amores. Fiquem com Deus e tchau, tchau! Que é sentido pelo coração, meu